Então, se o sapato no Brasil custar R$ 500 e se o dólar tiver a R$ 5, veja, se ele custa R$ 500 no Brasil e o dólar a R$ 5, eu vou exportar a quê? Eu vou exportar a US$ 100. Então, entenderam a diferença? Então, é mais barato eu exportar. Então, eu vou vender lá fora. O meu cliente lá fora do país, ele vai me pagar em dólar. Ele vai pagar US$ 100, tá? No meu sapato. Mas aqui no Brasil nós trabalhamos em reais, em real. Então o que vai acontecer? Eu vou ter que converter esses US$ 100 em real. Esses US$ 100 que eu converti, fica para quem? Fica para o governo, entendeu? Então é dessa maneira que o governo ele começa a fazer sua poupança em dólar. Se de repente o dólar dispara, se o dólar disparar, fica ruim para quem está importando, porque quem está importando vai pagar muito mais caro. Então o governo ele vende o dólar que ele tem para poder baixar o preço. E se por um acaso o dólar cair muito, o governo pode comprar dólar no mercado para poder fazer com que o preço do dólar suba, tá? Então existe aí alguns mecanismos que o governo pode intervir no valor do dólar, tá? Mas a grosso modo é dessa maneira que a sua a sua poupança em dólar, tá bom, pessoal? Bem, fundamentos da microeconomia, tá? Bem, a microeconomia, como eu disse, ela é uma análise mais apurada da situação, dos dados. A macroeconomia, os dados eles são sintetizados. Na microeconomia, os dados eles são o quê? Os dados eles são analíticos, tá ok? Então, a microeconomia, ela tenta entender como que a economia funciona. Como que a economia funciona, tá? Ela tenta entender o funcionamento dos mercados, por que os preços subiram, né? Então, a microeconomia, ela busca os fatores com que o porquê das coisas estão acontecendo, ok? Então, a microeconomia, ela atua a nível de cidade, ela atua até mesmo nível de bairro. Então, ela põe uma lupa em cima dos mercados que são os agregados da macroeconomia. Ela pega um determinado mercado e vai entrando, vai tirando as camadas de abstração até chegar a um ponto ali que ela consiga realmente entender o porquê dos fenômenos. Tá bom, pessoal? Bem, então a microeconomia ela vai ter conceitos como demanda, né? Demanda é quem consome os bens e serviços. Ela tem as ofertas, oferta é quem produz alguma coisa. Ela tem o equilíbrio de mercado, ela tem o custo marginal, o benefício marginal. Então ela tem, né, alguns conceitos que ela vai estudar. Com relação ao mercado da microeconomia, nós iremos trabalhar com dois mercados, que são o mercado consumidor, do ponto de vista do consumidor, e o mercado do ponto de vista das empresas. Tá? Esses mercados, eles são definidos, estudados por meio das curvas de demanda e de oferta. Então eu tenho duas curvas, a curva de demanda e a curva de oferta, tá? A curva de demanda, ela vai descrever a quantidade de um bem e um serviço que um determinado consumidor decide comprar por um preço. Então a curva de demanda, ela vai estudar o quê? Qual a quantidade que o consumidor vai comprar de um produto de acordo com o preço dele naquele momento, tá? Então, a curva de demanda, ela tem uma característica assim, tá? Então, essa daqui é a curva de demanda, ó. Essa daqui é a curva de demanda, tá? Isso daqui é a curva de demanda, ó. Essa daqui é a curva de demanda.
tá? Então a inclinação dela é o quê? É para baixo, tá vendo aqui? Inclinação para baixo, tá ok? Bem, a curva de demanda, ela estuda o quê? Ela estuda aqui na minha vertical, eu tenho o quê? Eu tenho os preços, ó, aqui, ó, são os valores dos preços. E aqui na horizontal, eu tenho a quantidade vendida, a quantidade. Então veja bem, percebam vocês, ó, que quanto maior é o preço, menor é a quantidade vendida. Então, quanto maior o preço, menor é a quantidade vendida. Então, por essa curva aqui, percebe-se o que? Se uma empresa quiser vender mais, o que ela tem que fazer? Ela tem que baixar o preço dela de daqui em cima para aqui embaixo, ó. Então, assim, o que faz, ó? Tá feio aqui os meus pontilhados, hein? Bem, enfim, entenderam aqui, né? Eu faço o que, ó? Então, se meu preço tá entre P0 e P1, eu vou ter o que aqui, ó? Eu vou ter uma maior quantidade de produtos vendidos, tá ok? Então, de acordo com o preço que eu vender, mais produtos, de acordo com o preço que eu ofertar o meu produto, mais ou menos produtos eu vou vender, tá ok? Porém, há situações em que essa curva ela é deslocada tanto para direita, tá? Quanto para esquerda, tá bom? Então, há situações que essa curva ela é deslocada, digamos assim, para cima ou para baixo, tá? Para direita ou para esquerda. E quando ela é deslocada, o que ocorre? Eu tenho uma alteração na quantidade vendida sem necessariamente eu alterar o preço. Então veja, imagine o seguinte, ó, eu tenho aqui uma curva, ó, que ela fez um deslocamento para direita. Então ela foi para direita. Se ela foi para direita, ela tá mais ou menos aqui assim, né, ó, mais ou menos aqui. Notem vocês o que aconteceu com o preço. O preço ele manteve o mesmo, tá? Vamos considerar o preço P1 aqui, ó. Ele se manteve o mesmo, só que a quantidade vendida minha aumentou. Olha só. Então, há situações que a curva sofre deslocamento e eu tenho um aumento na minha quantidade ou uma diminuição com o mesmo preço. Então, por exemplo, se ela se deslocar para a esquerda, suponha que ela veio aqui, tá? Suponha que ela veio aqui. Olha o que acontece se ela veio aqui, ó. Tá mais ou menos assim, tá ok? Então, ó, o que ocorre? Pelo mesmo preço, ó, pelo mesmo preço, tá bom? Eu vendi menos, ó. O porquê disso? Quando isso ocorre? Isso ocorre, pessoal, quando eu tenho uns bens chamados bens substitutos e bens complementares, tá ok? Então, os bens substitutos são aqueles bens que você vai trocar o que você gosta. Então, suponha o seguinte, ó, eu gosto de manteiga, tá? Então, o mercado de venda de manteiga seria o mercado aqui em azul, o mercado original, ok? Ó, manteiga. A nossa reta D aqui, ó, essa curva D, tá? Demanda. Suponha que o preço da margarina teve uma promoção muito boa mesmo. E eu e mais muitos consumidores resolvemos
comprar mais margarina ao invés de manteiga. Então eu preferi comprar margarina ao invés de manteiga devido a alguns fatores qualquer aí. Ou o preço dela ficou muito bom, ou eu perdi a minha renda, ok? Então eu fiz. Concorda comigo que quando a margarina baixar o preço, ela baixou o preço, o preço da minha, inicialmente, o preço da minha manteiga, ó, ele não vai se mexer, ele vai ficar no P1. Ficou no P1. Entretanto, o que ocorreu? Ocorreu o seguinte, a quantidade de manteiga, ela diminuiu. Ela diminuiu porque todo mundo está comprando margarina. Então, a curva D azul, ela se deslocou para a esquerda. Então, ela ficou aqui em roxo, ó. Entenderam? Então, o preço se manteve, só que a quantidade diminuiu. Ao mesmo passo que, se a margarina, por exemplo, ela aumentar demais o preço da margarina, a manteiga, pelo mesmo preço, a curva vai se deslocar para a direita. Essa curva vermelha aqui, ó. Então, ela manteve um preço e vai se deslocar. Ok? Tá certo que com o passar do tempo, a manteiga ela tende a subir o preço dela, porque vai ter uma demanda muito alta. A empresa provavelmente não vai conseguir produzir ou vai querer ter mais lucros e vai aumentar o preço, tá ok? Mas a princípio existe situações com o mesmo preço, você aumenta ou diminui a quantidade. O outro fator aqui seria os bens complementares. Então é o caso aqui, ó. É o pão e a manteiga, vai. Ali é a manteiga, né? Se o preço do pão sobe muito, eu vou diminuir o meu pão. Com isso eu vou consumir menos manteiga. E a manteiga manteve o preço dela. Então, a curva ela vai se deslocar para onde? Para a esquerda. Tá, pessoal? Então, os bens substitutos e os bens complementares fazem com que o produto, a curva de demanda, ela se desloque para a esquerda ou para a direita, mesmo o preço sendo o mesmo, tá? E já a curva da oferta, você vai visualizá-la como se você fosse quem está ofertando, quem está vendendo. Então a curva de oferta, ela tem aqui o gráfico dela é para cima, ok? O gráfico dela é para cima. E ela também, ela pode se deslocar, ó, ela pode se deslocar tanto para esquerda, fazendo com que eu tenho uma oferta menor, do meu produto, tá, ó, quanto ela pode se deslocar para a direita, fazendo com que eu tenha uma oferta maior do meu produto, tá? Quando eu desloco aqui para a esquerda, para a direita, perdão, o que acontece, ó? Com o mesmo preço, eu estou disposto a vender muito mais, né, ó? E quando isso ocorre, né? Quando eu também tenho um deslocamento da curva tanto para a esquerda quanto para a direita. Quando isso ocorre? Com a curva da oferta. Isso daí ocorre alguns fatores, tá? Então, os preços dos insumos. Então, se o meu preço do insumo ele aumenta, se o preço aumenta do insumo, eu não aumento o preço do meu produto, a minha curva ela vai se deslocar para a esquerda. Então eu vou vender, estou disposto a vender menos, eu estou disposto a ofertar menos. Veja, a curva da oferta é o lado de quem vende, é o lado do empresário, digamos assim. Então, se eu não posso aumentar o preço do meu produto, mas o insumo aumentou, eu estou disposto a ofertar menos. Entenderam? Para que eu vou produzir um monte de sapato, sendo que a matéria-prima está cara e o mercado não comporta mais um aumento do sapato de R$ 500 para 650, por exemplo? Tá, para mantermos o exemplo do sapato. Ok? Pelo contrário,
se o insumo abaixa, né, o preço dele abaixa, eu vou produzir muito mais sapato pelo aquele preço e com isso eu vou vender mais, tá bom? Mudança na tecnologia, então eu posso comprar uma máquina nova que vai aumentar a minha quantidade de sapatos que eu faço por hora. Então assim, tanto a curva da oferta quanto a curva da demanda, elas podem se deslocar. Então o preço permanece o mesmo, e eu posso às vezes vender mais ou vender menos, tá bom? E eu tenho aqui um tal do equilíbrio entre oferta e demanda. O que é esse equilíbrio? Esse equilíbrio é aquele ponto, ó, onde o preço que eu vendo, tudo que eu produzi, eu vou conseguir vender. Tá? Por quê? O preço que eu coloco no produto é um preço que ele faz com que o consumidor se interesse por ele e consuma toda a minha oferta. Então vai ter uma demanda para toda a oferta que eu tenho. É o preço de equilíbrio, tá? Então esse é o ponto de equilíbrio, tá? Então, ó, se o meu preço subir, então olha só, se o meu preço ele subir, ó, se o preço subir, então suponha que meu preço agora ele está aqui, ó. Tá? Suponha que o meu preço agora ele esteja aqui em cima. Vou chamar de P1 aqui, vai. Então, ó, o meu P1 ele vai estar aqui, ó. Então, qualquer valor que esteja nesta área aqui, eu vou ter um excesso de oferta, mas eu não vou ter demanda para isso. Tá? Eu não vou ter demanda. E aí eu vou produzir mais do que vai ser consumido. E ao mesmo passo, se eu baixar muito o preço, então o meu preço vai estar nessa região aqui, ó. Vai ser uma loucura total. Por quê? Preço baixo, não vou conseguir manter a produção e os consumidores vão estar consumindo demais, consumindo muito. Tá bom, pessoal? Então esse daqui é a nossa aula de introdução à economia e nos vemos no próximo encontro. Até mais, pessoal.